Hoje eu quero conversar com vocês sobre aposentadoria. Eu quero te ensinar como calcular o quanto você vai precisar investir mensalmente para se aposentar. E para isso eu quero dividir esse vídeo em 3 blocos. O primeiro eu quero contar uma história para você entender o processo de aposentadoria, fazer uma analogia para ficar super claro. O segundo bloco eu quero te explicar, através de uma planilha do Excel, te mostrar com dados o quanto você precisa investir, o quanto você precisa chegar para se aposentar com os investimentos. E o terceiro bloco eu quero te contar como você pode reduzir essa parcela mensal. Porque você vai ver que não são flores, não é tão lindo quanto todo mundo conta, porque sim, você vai ter que investir uma boa quantidade de dinheiro para se aposentar exclusivamente com os investimentos. Então vamos para o primeiro bloco aqui, que eu quero te contar como que funciona esse processo. E para isso eu vou utilizar o Canva para literalmente desenhar para você, tá? Quando a gente pensa num processo aqui de aposentadoria, a gente vai pensar num gráfico, para ficar bem claro para você. Então, aqui nessa parte do gráfico, a gente vai falar sobre o seu patrimônio, ou seja, o quanto dinheiro você vai acumulando aí ao longo do processo. E a parte aqui de baixo do gráfico, a gente vai falar sobre o tempo. Afinal, o tempo pode ser um inimigo ou pode ser um alinhado nosso quando a gente fala sobre se aposentar. Então, aqui embaixo vai ser o tempo. Quando a gente fala exclusivamente sobre o tempo, a gente precisa pensar que existem 3 momentos muito importantes sobre sua aposentadoria que você precisa levar em consideração. O primeiro momento é o momento inicial, ou seja, é aquele momento que você começou a investir. Pode ser que você esteja nele agora, ou pode ser que não esteja, pode ser que esteja um pouco para frente, mas ele é um momento muito importante. O segundo momento é o momento que você vai se aposentar de fato. Quando você vai falar, parei ou diminuí o ritmo, tirei o pé do acelerador e vai ser o momento que você vai se aposentar. E o terceiro momento, que muitas pessoas desconsideram, mas é inevitável, é o fim da vida. Afinal, você vai acumular um dinheiro para você utilizar até o fim da sua vida. Então a gente precisa entender que esse momento existe. Basicamente, depois de a gente entender sobre o tempo, a gente precisa pensar sobre a questão do patrimônio. Como que funciona isso? Do patrimônio é mais simples ainda. O processo é, vamos começar a juntar dinheiro para justamente você ter um dinheiro para utilizar. Então, mensalmente, você vai pegar um dinheiro e você vai investir. Uma coisa que precisa estar muito clara na sua cabeça. Isso aqui não é uma linha reta. Justamente por 2 motivos. Pode ter alguns momentos que o seu patrimônio vai cair. Isso pode acontecer por uma queda na bolsa de valores, ou pode ser que aconteceu alguma emergência e você teve que tirar o dinheiro do patrimônio. Então, ele não é linear. Pode ser que teve momentos de super picos. Poxa, sei lá, você recebeu o PLR da empresa e não vai utilizar para nada. Você vai dedicar à aposentadoria. Ou você ganhou uma herança, você pode dedicar à aposentadoria. Então, de fato, pode ter picos para cima, como também pode ter picos retos, onde você não investe nenhum dinheiro por algum motivo específico, ou até mesmo a bolsa de valores caiu, enfim. A gente tem que entender que não é uma linha reta, tá? Mas o processo como um todo você entendeu. Você vai investindo justamente para acumular um dinheiro. E aí, esse acúmulo de dinheiro aqui, eu quero fazer uma analogia com uma caixa d'água. Então, você vai fazer todo esse processo justamente para encher uma caixa cheia de água, uma caixa cheia de dinheiro. E esse aqui, essa caixa d'água, é o seu montante, é o quanto você precisa ter para poder se aposentar. Depois que você encheu essa caixa d'água, chegou o seu momento do usufruto, o momento que você vai começar a utilizar esse dinheiro. E de onde você vai utilizar esse dinheiro? Você vai abrir uma torneira aqui, para justamente começar a pegar um dinheiro mensalmente para você. Então, mensalmente, você vai abrir essa torneira, ele vai pingando, e aí você vai ter um dinheiro para se aposentar até lá o fim da vida. Essa basicamente é a historinha da caixa d'água, tá? Que você vai começar a investir, vai acumular um patrimônio, abrir uma torneira para ter esse dinheiro mensal. Esse processo aqui é super simples de entender, mas aqui começam algumas questões minuciosas e que vai afetar diretamente nossas contas. Primeira das coisas que a gente precisa entender com muita clareza é o quanto de dinheiro a gente precisa ter aqui. Você precisa de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não sei, a gente precisa entender esse cálculo. Por quê? Ele vai afetar diretamente os seus aportes e ele vai afetar diretamente a sua torneira. Imagina num cenário bem ruim, que você investiu pouco
e aí você acumulou menos dinheiro, ou que você fez uma conta errada e acumulou pouco dinheiro. Entenda que, poxa, aqui você vai ter menos dinheiro para usar no seu usufruto. Entenda também o cenário que você fez a conta errada e colocou essa caixa d'água lá em cima. Você vai ter muito mais dinheiro no seu usufruto. Ao meu ver, isso aqui é menos pior do que isso. Mas, poxa, por que isso é ruim? Porque significa que você juntou muito mais dinheiro do que precisava. Significa que você aproveitou menos a sua vida no curto prazo. E a gente entende que a aposentadoria é um período mais curto do que aqui esperamos nós, né? Então, de fato, esses dois pontos são ruins. Então, a gente precisa chegar no ideal aqui do quanto que você precisa investir para se aposentar. Um outro ponto que é muito importante é a gente entender esses investimentos mensais. Por quê? Imagina que você tinha uma meta, você fez o cálculo da caixa d'água certa, mas você investiu pouco dinheiro. E você não conseguiu chegar na caixa d'água cheia. Chegou ali no seu momento de usufruto e ele estava completamente mais baixo. O que acontece? Você vai se aposentar com uma qualidade bem pior. E tem também o outro lado, que é igual ao da caixa d'água, que é você investiu muito mais dinheiro do que precisava e você acumulou mais patrimônio do que precisava. De novo, ao meu ver, é menos pior do que esse cenário aqui, mas é um cenário ruim. Afinal, você teve que juntar, abrir mão de mais coisas mensalmente do que você precisaria de fato. Então, a gente precisa sempre chegar aqui no ideal. E também, o outro cenário que a gente precisa entender é o quanto a gente pode abrir essa torneira. Afinal, imagina um cenário que você abriu essa torneira demais. E aí, sua vida ainda tem um tempo e o seu dinheiro acabou. Você vai depender de filhos, você vai depender de governo, então é um cenário bem ruim. E pode ter o cenário também que você abriu essa torneira de menos, ou seja, o seu tempo de vida acabou, mas o seu dinheiro não. Novamente, eu vejo que é um cenário menos pior, afinal você pode deixar de herança para os filhos, deixar de herança para alguma instituição e afins. Mas, se você teve todo o esforço de acumular dinheiro ao longo da sua vida para utilizar esse dinheiro, eu imagino que você queira utilizar ele como um todo, ou pelo menos ter um cálculo do quanto você quer deixar de herança. Então, a gente precisa entender todos esses cenários, tá? A partir dessa história, a gente pode ir para a segunda etapa aqui do vídeo, que é a gente entender como que a gente acha esses valores de fato. E para isso, existe uma planilha que eu sempre crio, sempre monto aqui, que é muito simples, eu vou disponibilizar para quem quiser, é só comentar aqui embaixo que eu vou te enviar, que é basicamente a gente fazer todos esses cálculos, tá? Aqui está literalmente tudo que a gente precisa saber a partir dessa historinha. Então, vamos lá para a primeira etapa, que é entender o quanto de dinheiro da caixa d'água a gente precisa ter, que a gente vai colocar aqui no valor presente. Basicamente, o que eu recomendo? Pegue o quanto você quer investir mensalmente, quanto que você quer se aposentar mensalmente. Então, eu quero ter 30 mil reais por mês, eu quero ter 20 mil reais por mês, 40 mil, sei lá, qual que é o seu desejo. E coloca aqui, então vai ser esses 30 mil reais. Pega esses 30 mil reais e vamos fazer uma conta de padaria, mas é uma conta de padaria que funciona. Se você fizer essa conta, se você usar simuladores, você vai ver que a gente vai chegar no mesmo valor, que é basicamente pegar esses 30 mil e multiplicar por 200. 200 vai ser o patrimônio necessário para você utilizar mensalmente para a sua aposentadoria. Ou seja, a sua caixa d'água cheia precisa chegar em 6 milhões de reais. Então, aqui o valor da caixa d'água a gente já tem. Então, a gente poderia colocar 6 milhões, certo? O segundo momento aqui que a gente precisa entender é o tempo. Afinal, você tem um período aqui, que inclusive eu posso até nomear para vocês, é um período que a gente chama de acumulação. O seu único objetivo aqui ao longo desse primeiro período é acumular dinheiro. E vamos entender o quanto tempo a gente tem desse primeiro momento até o segundo momento. E aqui justamente que você vai colocar o ano. Então, poxa, eu quero me aposentar daqui 30 anos. Então, basicamente, eu vou me aposentar na data de 27/10/2055. Estou gravando um vídeo aqui no dia 27/10/2025, então 30 anos depois, 360 meses, tá? Então, aqui a gente já entendeu o tempo que a gente tem da acumulação. Essas etapas aqui, esses próximos passos aqui, são passos mais simples, que é basicamente o quanto dinheiro você tem acumulado hoje. Então, digamos que eu tenho R$0 acumulados, eu estou na primeira etapa, eu vou começar o processo agora. A inflação é extremamente importante a gente contar com ela. Aqui no Brasil, hoje em dia, a inflação está em uma média de 5% ao ano.
Então eu vou colocar aqui 5%. E saca só o porquê que é importante a gente considerar a inflação. Esse aqui que está no valor futuro é o valor reajustado pela inflação. Como a inflação está zero, ele não está reajustando em nada. Então, a gente está fazendo um cálculo de aposentadoria de 6 milhões para 6 milhões. Se a gente considera uma inflação de 5%, que é o que está acontecendo no Brasil nesse momento, olha para quanto que vai essa aposentadoria. Você, na verdade, vai precisar de 26 milhões reajustados. E por que se torna tão difícil esse plano? Justamente por conta da inflação. Se você fizesse os cálculos a partir de 6 milhões, você vai ver que ia ser lindo, ia ser fácil, maravilhoso. Mas, sim, a gente tem a inflação. Então, se você fizer todos os cálculos e lá com 60 anos de idade, 70 anos de idade, tiver 6 milhões, entenda que sua aposentadoria vai ser horrível. Porque os 6 milhões hoje vai ser 26 milhões lá na frente. Então, considerar a inflação é muito importante. E a taxa de investimento, eu sempre penso numa taxa de investimento de 6% acima da inflação. Então, se a gente está contando com uma inflação de 5%, a gente pode contar com uma taxa de investimento aqui de 11%. Como aqui é mensal, dá mais ou menos 0,87. E a gente chegou aqui, por fim, o quanto que a gente precisa investir mensalmente para conseguir se aposentar. Então, basicamente, para você se aposentar, você precisaria investir 10 mil reais por mês num período de 30 anos. É um baita de dinheiro. Então, o que eu sempre recomendo? Quando você for pensar aqui no valor presente, ou seja, no quanto você quer abrir a sua torneira, faça um cálculo realista. Se você é uma família que ganha 10 mil reais, não faça os cálculos para se aposentar com 30. Não vai dar. Você está vendo que é o seu salário, então realmente não funciona. Basicamente, faça os cálculos com o seu custo de vida hoje. Você ganha 20 mil, você gasta 15. Poxa, vê o que é essencial, o que você vai continuar a aposentadoria. Enfim, faça algumas contas para que você de fato chegue num valor plausível. 30 mil reais é a sua realidade? Então beleza, você vai ter que investir esses 10 mil. Agora, vamos aqui para a terceira etapa do vídeo, que é basicamente a gente entender, tem como reduzir essa parcela? Eu digo que sim, com muita tranquilidade. Uma coisa muito importante de entender, inflação, você não tem controle sobre isso. Não adianta você querer diminuir a inflação, vou colocar 3%. Você não tem controle nenhum sobre a macroeconomia, você depende do governo. Então, deixa a inflação como está. Investimentos. Kaique, você está pensando em investimento de, 11% ao ano. Existem pessoas que conseguem 15, 17, 20, promessas de 2% ao mês. Minha recomendação, deixa 6% ao ano, acima da inflação. Isso é uma rentabilidade completamente plausível de se conseguir e uma rentabilidade segura de se conseguir. Sim, você consegue rentabilidades maiores se você arriscar mais o seu dinheiro. E eu particularmente não gosto de arriscar o meu dinheiro pensando na aposentadoria. E se eu aumento o meu risco e bem no momento que eu vou me aposentar, dá alguma coisa errada? É um grande problema. E eu gosto de contar com a previsibilidade, com certeza do que vai acontecer. Quando eu penso 6% acima da inflação, eu estou pensando em rentabilidades globais. Se você pegar o mercado do mundo, ele rende mais ou menos isso já faz 120 anos. Então eu gosto de contar com isso. Então minha recomendação particular, não mexa nesses valores, mantenha dessa forma. Agora, os próximos valores que a gente pode mexer, basicamente é o prazo, o valor presente, e eu vou explicar como, e o valor acumulado. Sobre o prazo, é o mais simples. Digamos que você tem 30 anos de idade, você gostaria de se aposentar com 60. Beleza, é esse valor aqui de 10 mil reais por mês. Se você aumentar 5 anos o prazo, o que será que acontece? Já diminui 3 mil reais por mês. Se eu aumentar 8 anos o prazo, já diminui para 6 mil. Então entenda que a sua previsão de se aposentar vai afetar muito a parcela aqui. 1 ano, 2 anos, 3 anos afeta horrores. Se a gente colocar aqui que você vai se aposentar aos 70 anos, caso for seu desejo, cai praticamente pela metade. Então a primeira etapa aqui, de fato, é você diminuir ou aumentar os prazos. Tá? Da mesma forma que se você quiser se aposentar com 50 anos, entenda que a parcela ali vai dobrar também. Tanto para cima quanto para baixo vai mexer. Tá? Então o primeiro ponto, de fato, é mexer aqui no prazo. O segundo ponto é mexer aqui no valor presente. E como que você pode mexer nisso? Kaique, eu não quero me aposentar com menos de 30 mil reais.
Mas 10 mil reais por mês é impossível. Imagina que você é uma família que ganha 30 mil reais, você teria que abrir mão de 33% do seu salário para poder se aposentar daqui a 30 anos. Não sei que seja muito o seu sonho, muito o seu desejo, pode dificultar aqui. Então o que você pode fazer? A gente pode contar com algumas coisas, como por exemplo, se você for um CLT, você provavelmente contribui com o INSS. Afinal, não é uma opção sua, você está contribuindo. E se você, inclusive, é um CLT que ganha 30 mil reais, você está contribuindo com o máximo do INSS. Ou seja, o INSS já é uma quantidade que você vai se aposentar, que é garantido, entre algumas aspas, porque existem incertezas, mas é garantido pelo governo. Então, em vez de você se aposentar com 30 mil, você pode se aposentar com 30 mil menos o teto do INSS, que é 8 mil. Então, na realidade, você não precisa fazer o cálculo da aposentadoria com 30 mil. Você pode fazer com 22. Isso aqui já cai. Ah, Kaique, minha esposa também contribui com o INSS de um teto. Então, aqui, já diminui horrores. Aí vai uma questão de perspectiva do quanto você confia no INSS ou não. Ah, Kaique, eu não confio tanto, eu quero ser mais conservador. Vamos contar ali com o meio do INSS. Beleza, então são algumas coisas aqui que você pode ir contando. Além do INSS, o que você pode ter? Kaique, eu tenho um imóvel e mensalmente a gente aluga ali por R$ 2.500. Então beleza, você pode tirar aqui R$ 2.500. Afinal, esse imóvel ele te entrega uma renda. Então a parcela diminui aqui também. Então basicamente, o que você precisa entender? Esse valor presente é a torneira, é o quanto vai pingar mensalmente para você. Se já tem coisas que são garantidas que vão pingar, você pode retirar desse cálculo. Afinal, se a gente calcular que somente com 30 mil reais, a gente entende que vai ser 30 mil reais com investimento. Se você ganhar o INSS, vai ter 30 mil mais INSS. Se você ganhar uma pensão, vai ser os 30 mil mais uma pensão. Então, de fato, você pode retirar o que já está pingando aqui, tá? E um outro valor aqui que a gente pode contar é o quanto você tem acumulado. Poxa, Kaique, eu tenho 200 mil reais acumulados que está num CDB do banco e eu não sei o que fazer. Se você jogar ele para a aposentadoria já diminui. Kaique, eu tenho uma herança, eu vou ganhar um apartamento de 500 mil. Poxa, você pode colocar aqui, 500 mil. Já diminui bastante. Então, tudo que você já tem garantido de patrimônio, que você sabe que você vai jogar para essa aposentadoria, você pode colocar aqui. No final das contas, se a gente fosse fazer uma aposentadoria raiz, do zero, sem contar com absolutamente nada, você precisaria ali de 10 mil reais por mês para se aposentar com 30 mil reais, por exemplo. Agora, vamos fazer alguns cálculos aqui, só para você entender como você pode reajustar isso. Então, imagina que você vai abrir mão de 5 anos. Em vez de se aposentar com 60, você vai com 65. Afinal, é hoje o INSS do país. Então, você vai se aposentar em 2060. Parcela já caiu para 7.700. Digamos que você e sua esposa, você é um CLT, então você ali contribui com um salário máximo ali, o teto do INSS, mas vamos considerar que você quer ser conservador, você quer retirar só 3 mil reais, tá? Contando com várias coisas que podem acontecer no meio do caminho aí com o INSS. E a sua esposa, ela é uma autônoma e ela paga o INSS mínimo ali. Então ela também contribui com um salário mínimo mais ou menos de 1.800. Então perfeito. Aqui a gente já diminuiu mais ainda a parcela. E digamos que você tem 100 mil reais aí e o seu parceiro ou sua parceira tem ali mais 200 mil reais. Pronto. A parcela de 10 mil reais caiu para 3.800. E o que é muito importante a gente entender aqui? Eu não fiz nenhuma promessa milagrosa para você. Eu não falei que eu ia transformar o seu plano de aposentadoria com uma rentabilidade de 2% ao mês. Que afinal você nem precisaria de nada, é só deixar o dinheiro investido que ia dar certo. Nada disso. Eu estou deixando um investimento conservador, uma inflação do país altíssima, esperamos que essa inflação não continue e eu só mexi no valor acumulado, no presente e no prazo. É através dessas fórmulas que você vai conseguir calcular de fato o quanto você precisa para se aposentar. O processo de aposentadoria, quando é simplesmente solto, quando a gente joga numa planilha qualquer, ou quando a gente joga num simulador que a gente precisa preencher e-mails e muitas coisas, a gente não consegue ter tanta clareza sobre isso, como a gente viu agora. Então, pegue essa planilha, use ela, faça cálculos,
tente fazer encaixar no seu orçamento. E, de verdade, faça um cálculo realista. Se você ganha 10 mil reais por mês e a aposentadoria dando 7, se você falar, vou investir 200 por mês, você não vai se aposentar. Então essa planilha é realmente para dar um chacoalhão aí e também para te ajudar nesse processo. Beleza? Se você quer ter um acesso a essa planilha, manda um comentário aqui que eu vou te enviar. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal, que isso ajuda bastante a gente aqui e a gente se vê já já.